Vocês estão ligados que nos últimos dias está rolando uma polêmica gigantesca envolvendo a Emily Vick? Obviamente vocês sabem que é Emily Vick, uma youtuber focada no público infantil que vem chamando muita atenção por fazer vídeos extremamente exagerados só para conseguir cliques, com títulos apelativos, thumbnails duvidosos, clickbait e muito mais. E sinceramente, essa não é nem de longe a primeira vez que ela é cancelada. A Emily Vick já vem sendo criticada desde 2022, mas de alguma forma ela sempre consegue sair dessa. Só que antes da gente falar da treta recente, precisamos entender tudo desde o início, porque sem contexto essa história não faz sentido. Bom, tudo começou quando o youtuber Kawan Opina publicou um vídeo detonando a Emily Vick. No vídeo, ele critica a forma como ela produzia conteúdo e apontava situações que na visão dele eram extremamente apelativas. Entre os exemplos citados estavam thumbnails que colocavam crianças em situações aparentemente graves, incluindo uma criança toda machucada na thumb, além de uma imagem envolvendo uma menor sentada no colo de um adulto. E aí você pode pensar, mas essa é uma thumb, né? sim, mas tem um pequeno detalhe. O público da Emily Vick é formado principalmente por crianças. Então imagina você ser uma criança, entrar no YouTube e dar de cara com uma thumbnail que parece anunciar uma tragédia. É óbvio que isso vai chamar a sua atenção. E foi justamente esse tipo de conteúdo que fez a situação explodir. Vários canais começaram a falar sobre o caso. A situação tomou conta da comunidade e, como sempre acontece em guerras da internet, uma parte dos fãs da Emily Vick começou a atacar os canais de opinião que estavam falando sobre ela. A treta ficou tão grande que chegou a envolver canais com centenas de milhares de inscritos. Depois de toda essa repercussão, você provavelmente pensaria, Bom, agora ela aprendeu. mas é claro que não. Sendo justo, houve uma mudança. Ela diminuiu bastante a frequência daqueles conteúdos absurdamente apelativos. Só que parar completamente, aí já seria pedir demais. E recentemente, ela voltou a ser o centro das atenções. Olhando para alguns dos títulos recentes, parece que a Emily Vick decidiu transformar o canal em um episódio perdido de premonição. Dá uma olhada. Meu cachorro Milk foi atropelado nesse vídeo. Encontramos quem foi. Bateram na nossa cachorrinha. A mimosa está bem. Encontramos um passarinho no lago. Ele está vivo. O Voit cortou o pescoço em uma linha de pipa. Ele foi pro hospital. Mano, olhando os títulos, parece que você entrou no canal errado. É acidente, cachorro sendo atacado, passarinho quase morrendo, gente indo parar no hospital, o puro suco da apelação. Só falta o próximo vídeo ser Minha maçã pegou fogo. Fomos engolidos por um vulcão. E o pior é que quando você clica, muitas vezes a situação não é nem de perto tão absurda quanto o título e a thumbnail fazem parecer. E é justamente aí que entra a minha opinião. Porque uma coisa é fazer um título chamativo, outra completamente diferente é criar uma situação tão dramática na thumbnail e no título, que a pessoa clica esperando uma coisa e recebe outra. E não sou eu que estou inventando que o YouTube possui regras sobre isso. As diretrizes da plataforma deixam claro que thumbnails e títulos não podem enganar o espectador prometendo algo que não aparece no vídeo. E além disso, o YouTube possui regras específicas para conteúdos destinados a crianças, principalmente quando envolve violência, situações assustadoras ou elementos feitos para causar choque. Então, na minha opinião, usar constantemente acidentes, animais aparentemente feridos e situações de perigo como isca para conseguir clique é no mínimo uma estratégia bem questionável. E olha que eu não estou dizendo que absolutamente tudo é falso ou que cada vídeo viola as regras do YouTube. A questão é outra, é a frequência. É transformar sofrimento, medo e acidentes em uma máquina de conseguir visualizações. E lembrar mais uma vez, o público dela são crianças. Para mim, isso deixa tudo ainda mais complicado. Mas se você acha que acabou por aí, você está muito enganado. Porque a Emily Vick voltou aos holofotes por outro motivo. Michael Jackson. Sim, Michael Jackson. Para quem não sabe, Michael Jackson foi simplesmente o rei do pop, um dos artistas mais famosos da história, que morreu em 2009. E recentemente, o nome dele voltou a ficar em alta por causa do novo filme sobre a vida do cantor. E aí, diante desse todo hype, a Emily Vick decidiu fazer um vídeo chamado Invocamos o Michael Jackson no quintal da mansão. Fomos amaldiçoados. E até aí, beleza. Michael Jackson está em alta. Vários criadores estão falando sobre ele. Então não existe nada de estranho em alguém fazer um vídeo relacionado ao cantor. O problema começa quando você entra no vídeo e percebe a maneira como a morte dele é utilizada como parte da brincadeira. Porque segundo as críticas que surgiram, o vídeo faz piadas envolvendo a morte do Michael, brinca com a ideia de que ele não teria realmente morrido e transforma tudo isso em uma espécie de conteúdo de terror. E sinceramente, eu acho que existe uma diferença entre fazer humor e simplesmente faltar com respeito. Você pode até dizer, Mas isso é uma brincadeira. beleza, mas estamos falando da morte de uma pessoa real. E o mais curioso é que não foram apenas adultos que perceberam isso. Nos comentários, até crianças estavam questionando a forma como o assunto foi tratado. E para mim, esse é o ponto mais importante de toda essa história. Porque quando você produz conteúdo infantil, querendo ou não, existe uma responsabilidade maior sobre o tipo de mensagem que você passa. Não estou dizendo que um canal infantil precisa ser completamente sério, chato e sem humor. Muito pelo contrário. Mas existe uma diferença entre fazer uma brincadeira inocente e transformar acidentes, sofrimento, medo e até a morte de uma pessoa em ferramentas para conseguir clique. E é justamente por isso que eu acho que a Emily Vick continua sendo tão cancelada. Porque depois de tantos anos, a pergunta continua sendo a mesma. Ela realmente mudou? Ou só encontrou novas maneiras de fazer a mesma coisa? No final das contas, não é sobre ser contra a Emily Vick. É sobre questionar até onde um criador está disposto a ir por uma visualização. Bom, lembrando que esse é só o
um vídeo falando sobre a minha opinião. Não estou cancelando a Emily Vick, isso é um ponto de vista sobre o caso. E se gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Estamos quase batendo a marca dos 5.000 inscritos, então por favor, ajuda aí. Fui!